Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? My name is Thales, this is my channel about English language. Eu sou o Thales, este é meu canal sobre o ensino do inglês. E hoje nós vamos continuar estudando gramática, né? Em uma série que nós estamos revisitando a gramática, porque já tem uma série completa de gramática aqui no canal. E eu estou regravando, agregando outras abordagens, alright? So, without further ado, let's get going. Vamos começar? Hoje nós vamos continuar vendo a diferença entre dois tempos verbais, tá? O present continuous e o present simple present ou present simple, tá? Né, que se referem ao presente, né? O presente simples. Remetem à ideia do presente, só que um dos tempos é contínuo e o outro não é. Então vamos ver alguns exemplos para entender melhor isso. The water is boiling. Be careful. Boil é ferver, tá, gente? Quando eu falo the water is boiling, significa que a água está fervendo. The water is boiling at the moment. A água está fervendo no momento. Este tempo verbal é um tempo verbal contínuo. Por quê? É uma ação que ocorre no presente, ocorre no momento da fala. O presente contínuo é a combinação do verbo to be, né? No caso, nós temos o is, que é o verbo correspondente ao sujeito it. It is boiling. Ou it is boiling. Por que é it? Porque the water, a água, né? Ó. The water, a água, é uma não pessoa, né? Tudo que não é uma pessoa, no singular, nós vamos usar it. Então, he, she ou it, a gente usa is, né? E no caso, the water, a água, é uma não pessoa, então nós vamos usar it, né? É um pronome neutro. Aqui está dizendo que a água está fervendo. Outra observação é a combinação do verbo to be mais o verbo principal, o verbo boil, acrescido de ing. Ing é um sufixo, né? Que representa aqui uma ideia no contínuo. É uma ação que está acontecendo. Né? É o equivalente ao nosso gerúndio. Agora, tomem cuidado, porque nem toda palavra com ing é um verbo no contínuo. Nem toda palavra com ing é um verbo. Pode ser adjetivo, né? Pode ser substantivo. E pode, inclusive, né, ser pode ser uma mera regra gramatical, que após um verbo, a gente coloca outro verbo com ing. Então, tem diversas situações que nós vamos explorando aqui ao longo do canal, né, ao longo dos mais de 700 vídeos, né? Quase 800 vídeos no canal, nós exploramos todas essas ideias. Então, a água está fervendo é o present continuous. Aqui, a ação está ocorrendo no momento da fala, mas poderia não estar ocorrendo no momento da fala. Exemplo, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. No momento, eu estou lendo o livro? Não. Mas eu estou dizendo que eu estou no processo de ler um livro. Então, por isso que eu uso present continuous. É uma ação que pode ocorrer no momento da fala, mas também pode não ocorrer no momento da fala. Ela pode ocorrer no presente, ou seja, eu estou lendo o livro, estou no processo de ler um livro. Ou então eu falo assim, I'm looking for a new job. Eu estou procurando um novo emprego. Ou seja, eu estou no processo de busca de um novo emprego, né? Mas naquele momento da fala, não necessariamente. Alright? Going. Let's continue. Então aqui fala que a água está fervendo. Be careful. Seja cuidadoso, né?
Aqui, gente, é bem comum, né? Quando eu uso frases no imperativo afirmativo, eu começar a frase com um verbo. Quando eu falo assim, open the door, abra a porta, eu estou dando uma ordem, né? Ou pedindo para alguém abrir a porta para mim. Então, é um imperativo afirmativo. O imperativo negativo, por sua vez, seria don't open the door. Não abra a porta. Então, a negativa seria com don't, enquanto na afirmativa, né, o imperativo afirmativo, eu começo com o verbo sem, seria o verbo no infinitivo sem a preposição to, né, que seria o bare infinitive, né, que é o infinitivo nu. É o infinitivo sem a preposição to, né? Seria o bare infinitive. O infinitivo puro, né? Porque quando você vai conjugar um verbo, você fala assim, vamos estudar o verbo to be. Então, to be. Aí, nós temos o infinitivo. Quando eu tiro o to, ele vira um bare infinitive, né? Um infinitivo nu, um infinitivo puro, tá? Isso é só um detalhe. Vocês entenderam por que que tá aqui com ing? The water is boiling, porque é uma ideia no contínuo. O ing, neste caso, se equivale ao nosso gerúndio, ao NDO. I am studying, eu estou estudando. I am sleeping, eu estou dormindo. Eu não, né? She is sleeping, ela está dormindo, porque eu não vou falar eu estou dormindo. Ok. Care, né? Esse núcleo aqui da palavra care significa cuidar. Quando eu uso careful, significa cuidadoso, tá? Eu transformei essa palavra, né? Cuidadoso, cuidadosa, utilizando o sufixo ful. Também é um sufixo bastante usado, né? Então, a gente tem que observar os padrões, né? E ir aprendendo pelos exemplos. É assim que a banda toca. Agora vamos comparar essa primeira frase, que nós temos uma ideia no contínuo, com essa segunda frase aqui. Water boils at 100 degrees Celsius. Aqui eu estou dizendo, estou começando a água, ou the water, ou water. Aqui eu estou definindo a água. Eu estou dizendo, não é uma água qualquer, não é água em geral. Estou dizendo, a água está fervendo. The water is boiling. Então, é uma água específica, né? Porque the é um artigo definido, significa o, a, os e as, né? Um artigo invariável. E aqui eu estou me referindo à água de modo geral, ó. A água ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, é um fato geral. É um fato conhecido. É uma regra geral, né? Ou seja, se eu pegar qualquer água, né, comum, né, sem misturar com nada, a água, colocar para ferver, ela vai ferver de fato a 100 graus Celsius. Então, water boils at 100 degrees Celsius. Agora, por que que aqui nós temos S no verbo boils? Boil, verbo ferver. Boils, ele tem S por quê? Para he, she ou it, no presente simples, nós acrescentamos S no verbo, tá? Então, water seria o equivalente a it, né? It boils at 100 degrees Celsius. Regra do presente comum. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ver se eu acho outros significados para vocês. Tá. Aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês quiserem procurar um significado de uma palavra na internet, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Prefira sempre o sinônimo, tá? Em detrimento da tradução. Por que que eu tô dizendo isso? Porque
porque ajuda você a entender outras palavras, né? Aprender a ver significados, significados das palavras, bem como... Ups, aumentei demais. Você aprende significado das palavras, bem como sinônimos, né? Então, na hora de jogar no Google, o que eu fiz? Eu joguei a palavra boil, meaning, boils, meaning, ou seja, boil, significado. Então, meaning é significado. Então, quando você joga no Google, ou no Bing, ou qualquer outro navegador, aqui ele pegou o Bing, eu particularmente não gosto desse navegador, mas ele abriu imediatamente esse navegador porque eu abri a janela padrão aqui do Microsoft Edge, tá? Só por isso. Então ele vai trazer a pronúncia americana, pronúncia britânica. Observem aqui que são iguais aqui, tá vendo? Os códigos, os símbolos, né, de pronúncia são iguais. Boil, tá vendo? Agora vamos ver se no inglês britânico tem diferença. Oil. Na pronúncia em si não tem diferença, tanto que os símbolos são iguais. Então aqui, ó, o que é boil? Significa heat liquid, ou seja, aquecer um líquido. Então, to reach or cause something to reach the temperature at which a liquid starts to turn into a gas. Então, é atingir ou causar algo, né, levar algo a atingir a temperatura a qual o líquido começa a se tornar gás, ou seja, ele vai passar do estado líquido para o gasoso, né? E pode ter a ideia de aquecer também, né? Ó, heat a container, aquecer. Quando eu falo the pan's boiling, significa o quê? Que a panela está fervendo, está aquecendo, tá? Então pode ter esse sentido também de aquecer. Era só isso que eu queria mostrar, mas é bastante comum nos meus vídeos eu fazer essa tabelinha aqui com o Google para procurar algum significado ou algum sinônimo e esclarecer para vocês, tá? It boils, então estou dizendo que a água ferve a 100 graus Celsius. Então a diferença entre a primeira frase e a segunda aqui eu tenho um tempo contínuo. É o present continuous, que é a combinação do verbo to be, mais o verbo principal acrescido do sufixo ing, que neste caso é gerúndio, tá? Equivale ao nosso NDO. No segundo caso, não, é o present simple, presente simples. Para he, ou it no presente, eu coloco S, tá? E é isso, né? O presente simples é usado para descrever uma ação no presente e para também se referir a fatos gerais, aspectos gerais, algo que geralmente acontece, tá bom? Let's go to the next example. Aqui nós vamos ver mais um exemplo, né? Mais uma tabelinha de 2 exemplos comparativos. Alright, I'm living with some friends. Essa primeira frase. I'm living with some friends until I find a place of my own. Então, vamos lá. I'm living. Aqui eu já identifiquei um tempo verbal que nós já estudamos, que é o present continuous. É o verbo to be. Esse I'm é a forma abreviada, contraída ou contracta, né? De I am. Tá? Então, é o presente simples do verbo to be. Aqui eu uso o apóstrofo, tá? I'm. Então, ele equivale a I am. É a mesma coisa. I am. Então, eu posso usar I am ou I'm. Outra coisa aqui, deixa eu ver. Aqui nós temos um verbo no presente simples, find. Tá? Então, temos 2 verbos. Por quê? Nós temos, na verdade, 2 orações, né? Uma frase, uma sentença composta, né? De 2 orações com núcleo verbal. O primeiro núcleo verbal está
No present continuous, eu estou dizendo o quê? Que eu estou morando ou vivendo com alguns amigos, tá? I'm living, ou seja, eu estou descrevendo algo que está acontecendo. Não necessariamente no momento da fala, né? Mas eu quero dizer o quê? Que eu estou no processo de, ou seja, no momento, né? No presente, eu estou morando com alguns amigos, ou seja, eu estou morando, hospedado ou alugando junto com alguns amigos, ou seja, eu não estou morando sozinho, por exemplo. Então, no momento da fala, não quer dizer que ele está em casa com os amigos, mas ele mora com alguns amigos, ele está morando. É algo que está acontecendo naquele espaço, né, do presente, em torno do presente. E esse ING, ele expressa essa ideia do contínuo, né? Então, I'm living with some friends. Eu estou morando ou vivendo, né? Com, temos preposição com. Alguns, some é um artigo indefinido, né? É um pronome indefinido que significa alguns ou algumas e é usado para substantivos contáveis ou incontáveis, tá? Eu posso dizer assim, some money, algum dinheiro. Money, dinheiro é incontável. Mas você fala, não, mas eu sei contar $1, $2, isso aí é diferente. Você está usando uma unidade de medida. Dólar é contável. Real é contável, né? Mas, quando eu falo money, sometime, I will have some time. I need some time alone. Eu preciso de algum tempo sozinho. Então, aqui nós temos esse pronome indefinido aqui. Então, ele é usado tanto para substantivos que você consegue contar, quanto para os incontáveis, tá? Então, eu estou morando com alguns amigos, né? Friend, amigo, amigos, tanto plural. Until, até. Então, until é uma preposição, significa até. Até eu encontrar, né? Find é encontrar, descobrir. Então, até eu descobrir ou até eu encontrar um lugar meu, né? A place of my own. Quando eu falo of my own, significa o quê? Um lugar próprio, meu, tá? A place of my own. I have a place of my own. Ou seja, eu tenho um lugar meu. Ou seja, eu tenho um lugar que pertence a mim. Então, quando eu falo a place of my own, significa que é um lugar que pertence a você, tá? On significa próprio ou própria. Então, quando eu falo um lugar do meu próprio, né? Traduzindo ao pé da letra. Alright? I'm living with some friends until I find a place of my own. Eu estou morando com alguns amigos até eu encontrar, ou até que eu encontre um lugar meu. Alright? Então, aqui nós temos uma ideia no contínuo, né? Aqui nessa primeira frase, uma ideia no contínuo. E nessa segunda parte aqui nós temos uma ideia no presente, né? É o presente, mas na verdade expressa o futuro, né? Até que eu encontre. Então, o verbo ele fica no presente, mas ele expressa uma ideia futura. Também tem isso, tem esse aspecto do presente, essa característica, tá? The second example, o segundo exemplo para nós podermos comparar os tempos verbais. My parents live in London. They have lived there all their lives. Então, vamos ver. Na primeira frase, eu tenho o present simple, tá? Verbo live, verbo morar, viver. Meus pais moram em Londres, né? My parents live in London. Primeiro, parents parece parente,
mas não é, tá? Não é parentes. Se eu quisesse escrever parentes, eu diria isso aqui, ó. My relatives. Meus parentes, tá? Então, é um falso cognato. A palavra parece, mas não é, né? Em inglês existem bastantes palavras falsos cognatos, né? Então, ter cuidado. Então, my parents live in London. Meus pais moram em Londres. Antes de países, nós usamos a preposição in, né? Antes de cidades, países, por exemplo. They have lived there all their lives. Aqui nós temos um outro tempo verbal, que é o present perfect. É o presente perfeito, tá? O presente perfeito nós vamos estudar com mais detalhes, mas eu já adianto, já tem vídeos completos aqui no canal falando do present perfect. É só você procurar. Abre a página principal do canal, vai na lupinha, né, que você vai pesquisar o conteúdo no canal, como se fosse um Google, e você digita present perfect ou presente perfeito, ou simplesmente a palavra perfeito ou perfect. Você vai encontrar diversos vídeos que eu já gravei sobre isso, tá? Mas, em um momento oportuno, eu vou explicar novamente em outros vídeos. O present perfect, eu não vou explicar tudo sobre ele agora, né, porque é um tempo verbal que é simples na definição, mas nas situações é um pouco complexo. Mas eu só vou abordar o seguinte. Eu uso present perfect para dizer que algo vem acontecendo e ainda não parou, né? É como se fosse uma ideia contínua, sim, mas eu falo assim. I have lived. Eu vou dar um exemplo meu, tá? I have lived in Rio since 2008. Eu moro no Rio desde 2008. Ou seja, na hora que eu traduzo, eu falo no presente. Ah, quanto tempo você mora no Rio? Eu moro no Rio de Janeiro desde 2008. Então, é algo que aconteceu no passado, tá? E tem reflexos no momento presente, ou seja, no presente eu continuo morando no Rio. Então a gente usa o present perfect nesse tipo de situação, principalmente com preposições como since e for, tá? São algumas dicas, né? Eu posso falar que é desde 2008, eu posso falar também for 14 years. Ou seja, eu moro no Rio há 14 anos. Né? Então, posso usar for para indicar a duração de alguma coisa, né? Ou seja, a duração, quanto tempo você mora no Rio? Por 14 anos. Ou dizer quando que começou aquele evento ou aquela situação, tá? Então, voltando aqui no exemplo, eu estou dizendo aqui que eles moram no Rio, aliás, eles moram em Londres, né? Eles moram lá. There significa o quê? Lá. Esse there se refere a London. Eles moram lá. Lá onde? Em Londres. Todas as suas vidas, ou seja, a vida toda. Então, moral da história. Quando eu falo, my parents have lived in London all their lives, quer dizer o quê? Que os meus pais moram em Londres a vida toda. Nasceram lá e continuam morando lá, né? É isso. A ideia expressa aqui é essa, tá? Então, temos aqui uma ideia no presente, para dizer que no momento eles moram em Londres. E tenho aqui uma ideia no present perfect, que é a combinação do verbo have, mais o verbo principal no past participle, no particípio passado, né? Que é a terceira coluna dos verbos. O verbo live é um verbo regular, tá? O passado e o particípio passado de verbos regulares se dá acrescentando ed no verbo, mas como o verbo live ele já termina com e, eu simplesmente acrescento a letra D aqui.
Então, they have lived there all their lives. Eles têm morado lá ou moram lá todas. Então, all significa todos ou todas. There é o quê? É um adjective pronoun, é um pronome adjetivo. Ele funciona como um adjetivo porque ele está acompanhando a palavra lives. O que é lives? É plural da palavra life. Deixa eu apagar aqui. Life significa vida. Aqui, ó, substantivo, tá? Não confundam. Aqui é substantivo. Aqui é verbo, certo? Aqui também é verbo. Verbo no particípio passado, né? Ou no particípio. Verbo no presente simples. E aqui? Aqui é verbo? Não. Aqui é substantivo. O there, que é um pronome adjetivo correspondente ao subject pronoun, ao pronome sujeito they. Então, quando eu uso they, eles ou elas, their significa deles ou delas, né? Se refere aos meus pais. Então, eu falo all their lives, todas as vidas deles ou delas. De quem? Dos pais, né? Então, os pais, eles moram lá todas as vidas deles, né? Todas as suas vidas. E lives aqui é plural de life. É um plural irregular, tá? Você tira o FE e substitui por VES. Porque você não pode simplesmente acrescentar um S, tá? Não existe lives. Outros exemplos. Wife, né? Esposa em inglês. Plural, wives. Esposas. Mais um exemplo é knife. O K é mudo, tá, gente? Você não pronuncia o K. Knife, que é faca. Plural, knives. Ok? E por aí vai, né? Hive, colmeia, hives, colmeias. O importante do inglês não é você memorizar a regra, não é você chegar e falar assim, então terminou em FE, eu tiro o FE e coloco o VS. Não é nada intuitivo você assimilar uma regra dessa, mas você se lembra dos exemplos. Então, à medida que você vai aprendendo e enriquecendo seu vocabulário, você vai ampliando o seu repertório e vai ver esses casos todos, tá? Bom, voltando aqui, qual que é a comparação? No primeiro exemplo, eu estou dizendo que eu estou morando com alguns amigos. Né? I'm living with some friends. Então, aqui é o present continuous, presente contínuo. Verbo to be e verbo principal com ing. Aqui não, aqui é uma ideia no presente. Ou seja, meus pais moram em Londres no presente. Ok? So far, so good? Até aqui, tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver. You're working hard today. Tem ing aqui, ó. É um verbo no gerúndio, tá? E aqui, verbo to be. Então, verbo to be mais verbo principal com ing, present continuous. Você está, né? Porque you are ou you're, que é a forma abreviada, né? De you are, o verbo to be no presente, né? Você pode escrever assim, utilizando o apóstrofo e o verbo completo. Aliás, o verbo completo you are, né? O are, verbo completo, ou o verbo na forma contraída, né? Contracted form, que é o apóstrofo mais o verbo. Aqui eu estou dizendo aqui, você está trabalhando duro hoje. Ou seja, você está trabalhando muito hoje. Esse hard aqui significa duro, intenso. É um advérbio, tá?
Tem esse significado aqui. Hard pode ser difícil também. The test was very hard. O teste foi muito difícil. Tá? Mas aqui não, aqui é um advérbio. Você está trabalhando muito, está trabalhando duro hoje. Today. Então, é uma ideia no contínuo. O dia ainda não acabou, alguém está chegando, me vê trabalhando e fala, nossa, você está trabalhando muito hoje, está trabalhando duro hoje. Então, é isso. You're working hard today. Agora, aqui nós temos uma outra situação. Joe isn't lazy. Temos a aplicação aqui do verbo to be no presente, né, na forma contraída. Porque isn't é o equivalente a is not, tá? Joe isn't lazy ou Joe is not lazy. Joe não é preguiçoso. O verbo to be pode ser o verbo ser ou o verbo estar, né? Quando eu falo you're working hard today, você está, né? Trabalhando duro hoje. Aqui eu tô dizendo Joe is not lazy. Joe não é preguiçoso. He works hard most of the time. Aqui eu tô dizendo um fato, né? Estou mostrando um fato sobre Joe. Algo que geralmente acontece. Qual que é a frase? Ele trabalha duro a maior parte do tempo. Então, é uma constatação, certo? Ou seja, Joe não é preguiçoso. Alguma coisa deve estar acontecendo com Joe. Por quê? Ele trabalha duro a maior parte do tempo. He works hard. Hard novo aqui. Most of é a maior parte de ou maioria de. Né? Most é bastante usado no superlativo, tá? De superioridade, né? The most intelligent boy, o garoto mais inteligente. Mas aqui ele tem o sentido de a maioria ou a maior parte de, né? Então, he works hard, ele trabalha duro a maior parte do tempo, né? The time, o tempo. Então, most of the time, maior parte do tempo. O verbo tem S por quê? Porque para he, she ou it no present simple, eu coloco S no verbo. Então, é um tempo em presente simples. Qual é a diferença desse exemplo para o primeiro? No primeiro exemplo, é uma ideia no contínuo. Estou dizendo, você está trabalhando duro hoje. Então, estamos no dia de hoje e você está no processo de trabalhar muito. Você está trabalhando muito. Agora, no segundo exemplo, quando eu falo he works hard most of the time, eu estou dizendo que é um fato, né? Ele trabalha duro a maior parte do tempo, né? Para reforçar a ideia de que Joe não é preguiçoso. Porque eu comecei com essa ideia, que ele não é preguiçoso e ele trabalha duro a maior parte do tempo. Então, um fato é algo que geralmente acontece. Então, é a mesma ideia quando eu falo water boils at 100 degrees centigrade. Né? Então, quer dizer que a água ferve, né, a 100 graus Celsius. Ou seja, a água vai passar do estado líquido para o gasoso quando a água atingir 100 graus Celsius. É um fato, uma constatação ou um evento ou ação que geralmente acontece. Então, esse fato aqui dele trabalhar duro a maior parte do tempo se aplica a Joe. Então, ele não é uma pessoa preguiçosa, alright? Ok. Hoje eu tive uma crise alérgica horrorosa, eu fiquei espirrando o dia inteiro, né? Volta e meia eu tenho crise alérgica, mas enfim, consegui gravar mais um vídeo. Só lembrando, gente, meu canal tem mais de 700 vídeos, tem quase 800 já, ou se já não passou, porque eu parei de contar. Gravo vídeos desde o início da pandemia, né? Da pandemia Covid-19, desde o início de 2020. E já tem bastante vídeo. Tem vídeo no nível básico, com explicações em português, igual esse que você está assistindo. Intermediate Advanced, intermediário avançado, com conteúdos inteiramente em inglês. Então, é gramática,
vocabulário, inglês para negócios, exercícios, inglês para concurso, leitura comentada, com as duas abordagens, em português e vídeos inteiramente em inglês, tá? São conteúdos geralmente diferentes, né? Porque inglês nível intermediário avançado eu pego outras referências, mas a ideia é essa, tem para todos os públicos, né? E quando você vai abrir a página inicial do canal, você vê as playlists, você seleciona lá o que você quer estudar. As playlists são autoexplicativas, elas dizem se os vídeos são inteiramente em inglês, então se o título do vídeo está dizendo assim, gramática, é porque o vídeo é nível básico. Agora, se o vídeo fala Basic Grammar, ou Basic, e não tem nada em português no título, é porque o vídeo é inteiramente em inglês. Então é isso. I hope you enjoyed today's video. Espero que tenham gostado. Don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça, assine o canal. Give a huge thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha se você curte o conteúdo e compartilhe com os amigos. Ative as notificações que semanalmente eu vou gravando aí 2 a 3 vídeos por semana. Tem vezes que eu gravo mais, gravo menos, mas tem uma certa regularidade. Já tem muito conteúdo. Já tem um curso completo de gramática nível básico. É só você abrir a playlist da gramática nível básico e se deleitar, né? Intermediário e avançado também já tem uma gramática praticamente completa, né? Então eu desafio você procurar, falar assim, eu quero estudar esse tópico em inglês. Tem vídeo disso? Se for de gramática, com certeza tem. Porque eu gravei todos os tópicos essenciais de gramáticas renomadas, tá? Como referência. See you next time, até a próxima.